boa tarde a todas, boa tarde a todos. Dá para ouvir no fundo? Tá. Bom, então eu queria começar dizendo que é muito bom estar aqui. Só mais um pouquinho alto. Um pouco mais alto? Então dizer que é muito bom. Tá bom, Flavinha? Tá bom? Queria dizer que é muito bom estar aqui no encontro do GT da Ampof, a galera que veio e com os parceiros aqui de mesa para fazer esse debate em torno do antifascismo tropical. Eu queria então agradecer também a galera da comissão organizadora por propiciar a gente estar aqui. A ideia é que a mesa aqui ela se faça então nessa modalidade que a organização convocou, que seria então chamada de diálogos. Que então teria um ponto de contração, um ponto central, em torno do qual as outras falas se dariam. E esse ponto modal da mesa seria o livreto, o cordel que Edu e eu produzimos e publicamos no primeiro semestre desse ano. E sendo assim, como as falas elas vão encontrar, em certa medida, o texto do cordel, eu não vou fazer exatamente uma apresentação do texto, mas vou tentar aqui dar passagem à gênese do texto, para que vocês entendam como é que a gente fabricou, como é que está aqui esse processo de produção, e a partir disso, penso eu, a galera pode ir entrando no debate. Bom, esse texto foi publicado pela N-1, ele, em primeira instância, ele era uma aula de um curso que Edu e eu ministramos numa relação dupla de pós-graduação e curso livre aqui na Universidade Federal Fluminense. E esse curso se interessava fundamentalmente por aquilo que seria o problema da subjetividade no contemporâneo, entendendo essa relação da subjetividade numa relação transversal com a clínica, com a arte, com a política e com a filosofia. Então, todo o nosso trajeto se deu com esse ponto nodal, a subjetividade, pensando ela nessa relação cruzada e transversal com a clínica, com a política, com a arte, com a filosofia. Um curso esse que, em certo momento da nossa argumentação, da nossa montagem argumentativa, ele faria encontrar aquilo que, no final dos anos 60, se fez como um movimento tropicalista aqui no Brasil. Edu e eu, o tempo inteiro, escrevemos as aulas. As aulas desse curso são aulas, então, que se fazem quase como artigos a cada aula e que eram escritos numa relação de revezamento. Eu começava uma, Edu terminava, e depois, na sequência, ele começava e eu terminava. Em certo momento, calhou de eu começar uma aula, essa aula sobre a Tropicália, e essa aula sobre a Tropicália seria começada muito próxima ao segundo turno das eleições do ano passado. E aí, claro, tarefa complicadíssima, mas o que acaba acontecendo é que às 8 horas do dia 28 de outubro, ou seja, logo depois do resultado anunciado do segundo turno, eu me coloco a tarefa de começar a escrever essa aula. Tendo assistido, então, toda a cena na Barra da Tijuca de Bolsonaro, seus asseclas, família, etc., começando a dizer que a partir daquele momento as coisas seriam sob a batuta e sob a batida deles. Eu sento então, computador, livros e digo, é agora que eu vou começar a escrever essa aula. Aula sobre a Tropicália, aula sobre esse segundo modernismo brasileiro. E começando a escrever essa aula, eu me dou conta que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, eles ficaram presos alguns meses, exatamente na mesma vila militar em que o Bolsonaro havia depositado o voto dele horas antes da eleição. É o mesmo lugar. O mesmo lugar, então, que o Caetano e o Gil ficaram presos pela ditadura, é o lugar em que o Bolsonaro vai, sob democracia, fazer seu voto. E, evidentemente, eu penso que há uma estranha conexão ali, certamente já nos sentimos muito próximos
dos 21 anos de ditadura civil-militar naquele momento, né? E essa conexão ela se faz muito forte para mim naquele momento. E fazendo essa conexão, eu retorno ao Verdade Tropical, o livro de memórias do Caetano, né? E vou ali ver que no primeiro momento ele não entendeu exatamente por que é que ele e Gil estavam sendo presos. Há uma certa incompreensão. Não tinha escrito um único verso de protesto, não havia exatamente críticas diretas à ditadura. O que é que faz com que tenhamos sido presos? Se perguntam Caetano e Gil. E a resposta que ele dá, curiosamente, é um militar que vai interrogar o Caetano. Aí ele diz assim: vocês foram presos porque vocês pulverizaram a realidade brasileira. Vocês fragmentaram o Brasil. E fragmentar o Brasil é algo que coloca a ordem que nós impusemos em risco. É por isso que vocês estão sendo presos. Há uma fragmentação de Brasil que não pode ser suportada pela ditadura e pela unidade que ela pleiteava naquele momento. Eu preciso dizer, claro, com parênteses, que essa mesma unidade era pleiteada também pela esquerda naquele momento, não era só a direita que fazia esse pleito. Está montando uma certa cena, Caetano, 68, é prisão, é Gil e é Bolsonaro depositando voto na mesma vila militar. Sob uma acusação curiosa, uma acusação estranhíssima de fragmentação. Vocês estão presos porque fragmentaram. Conexão é direta. Conexão ali se faz direta. Porque ao que me parece, ao que nos parece, é o que mais ou menos na mesma época, numa relação transatlântica muito curiosa, Deleuze e Guattari naquele mesmo momento estavam fragmentando o desejo. Se para Caetano e Gil não havia unidade Brasil, para Deleuze e Guattari naquele momento não havia unidade de desejo. Ao contrário, ali o desejo e o Brasil eram operações fragmentárias e, por isso, criativas. Então, a gente vai pensar então. A sensação é muito forte. É a sensação de que avançamos rapidamente em direção a um passado violentíssimo. E se é assim, o que é que talvez poderia haver ali, nesse avanço violento em direção a um passado, uma certa potência de insurreição que nos interessaria? E essa potência de insurreição nós começamos a nomear como uma potência de insurreição antifascista. Que antifascismo? Certamente esse antifascismo, esse fascismo não é tão somente o fascismo molarizado nas figuras grandes aí de Hitler, de Mussolini, de Franco. Mas o que estava nos interessando ali era um fascismo dito molecularizado. Aquilo que o Deleuze e Guattari colocam de modo muito cristalino no Micropolítica e Segmentaridade, o último texto do volume 3 do livro Barroso. O fascismo ele é mais perigoso quando ele se moleculariza. E ele se moleculariza produzindo na nossa leitura uma certa afetação triste. Ele se moleculariza produzindo uma certa bad vibe, uma certa tristeza. Tristeza que, penso eu, tenha nos acometido quase a todas e todos nesse momento da história da República. E daí? É muito curioso. Naquela que não é exatamente a primeira, mas talvez a segunda grande aparição da guitarra elétrica na cena da música brasileira, Caetano Veloso dirá: alegria, alegria. Ele coloca então um certo exponencial da alegria como aposta conectiva, dizendo, ao mesmo tempo, o Brasil não é violão, o Brasil é tupinambá, o Brasil é devorativo, a guitarra e a alegria. Só me interessa o que não é meu, só me interessa o que não é eu. E nesse gesto conectivo, devorativo, fico mais forte e faço a operação de reversão da alegria, alegria. No texto de apresentação ou de prefácio da edição norte-americana do Antiédipo, Foucault dirá: não pensem que é preciso ser triste para ser um militante, mesmo que a coisa contra a qual se luta seja abominável. Há uma certa convocatória de uma certa relação alegre
e militante na leitura que Michel Foucault faz do texto antiedípico do Deleuze e do Guattari. A gente está pensando nessa conexão, nessa convocação, nessa indicação que Caetano e Gil e toda a galera da Tropicália fazem aqui, uma convocação de reversão do fascismo pela alegria, que parece ser uma convocação sintônica àquela que o Deleuze e o Guattari fazem ao escreverem o Antiédipo. Uma certa aposta desejante, alegre. Ambas partindo de um certo pressuposto fragmentado, agenciado e devorativo. Pensamos nós que talvez esse seja um momento em que estejamos todos tristes. E talvez seja fundamental que façamos, como Caetano e como Gil, como Deleuze e como Guattari, a reversão. Que talvez seja a reversão subjetiva, que talvez seja a reversão da alegria. A essa reversão alegre, antifascista, nós estamos chamando de tropical. Isso é o que apostamos, então, Edu e eu, no curso, na aula, no texto, um antifascismo tropical que nos tira nessa onda, nessa paixão texto, que nos coloca numa outra produção afetiva, numa outra produção subjetiva, não simples, não trivial, não banal, mas certamente a reversão da alegria. É mais ou menos isso que nós tentamos montar lá no curso e no cordelzinho da N-1. E aí, dito isso, então, eu passo aos colegas para que a gente possa fazer, de fato, o que é o ensejo da atividade que são os diálogos. Tá bom? Obrigado. Parabenizar os organizadores por esse evento, um evento como esse, em que vocês convocam Deleuze e Guattari, que nos interpelam no nosso cotidiano, nas nossas pesquisas, no trabalho que a gente efetua, não só na universidade, mas ferramenta para a vida também, né? Nosso eixo temático é micropolítica e fascismo, antifascismo tropical, né? Pegando um pouco a discussão. Eu queria ressaltar aqui a dimensão insurreta daquilo que o Daniche e o Eduardo Passos nomearam como antifascismo tropical. Eu entendo que tal antifascismo, para nós que nos posicionamos aqui do lado de baixo da linha do Equador, consiste sempre num esforço incomensurável de fazer do pensamento uma conspiração cotidiana. Mas vale frisar desde já que pensar na perspectiva do Deleuze e Guattari é sinônimo de criar. Então eu vou tomar essa dimensão insurreta que o texto do Daniche e do Eduardo nos inspira, trazendo como campo, como um certo plano de problematização, as chamadas juventudes periféricas. Né? Em especial, as juventudes periféricas que elas se utilizam desse enlace arte e cultura como uma certa tentativa de saída dos problemas que as constrangem. Né? A minha exposição hoje aqui é um breve traçado de alguns elementos afetivos, políticos e também sociais, que estar com jovens sempre nos suscitam a pensar. Trata-se de trabalhos que eu desenvolvo há mais de 30 anos, estou velhinha, né? Com jovens em territórios periféricos e jovens que sempre tiveram como intercessor a arte, seja ela a arte musical, a arte circense, teatral. Né? Então eu estive em espaços como o Grupo Cultural Afro-Reggae, em Vigário Geral, Se Essa Rua Fosse Minha, com educadores que trabalhavam com meninos e meninas que circulavam nas ruas. Mais recentemente no Espaço Cultural da Grota, com meninos e meninas que usam o violino para aprender música clássica nas periferias. Então, assim, para começar, é preciso dizer que um dos critérios que norteiam essa pesquisa é sustentar, ou melhor, talvez pôr em análise, a noção de movimento, associando tal movimento à produção dos diferentes sentidos de periferia que os jovens produzem. Nós temos visto, grosso modo, que os jovens, em seus movimentos, eles vão transitando entre vários sentidos de periferia, mas grosso modo eu vou colocar dois sentidos, né? Um sentido de periferia na sua versão marginal, porque é referida a pessoas que vivem à margem de um sistema dominante, né, de produção dominante, onde eles passam a ser cada vez mais segregados.
De outro lado, um movimento avesso, que nós nomeamos nessa pesquisa como periferias em devir, onde eles vão atualizando também, coextensivamente, alguma coisa que é de ordem do minoritário. Vale lembrar que devir, no rastro das contribuições de Deleuze e Guattari, remete a tudo aquilo que é de ordem processual, daquilo que realmente escapa aos sistemas de integração dominantes. Ou seja, um novo tipo de sensibilidade, de raciocínio, um certo jeito de ver e sentir o mundo que se diferencia e que vai viabilizando entre eles outros meios de semiotização possíveis. Sobre esse aspecto, conjetura-se que há uma experimentação subjetiva que acontece nos grupos periféricos, que por manterem uma distância, ao mesmo tempo desejada e forçada em relação aos focos de poder, é como se eles se deslocassem mais facilmente da subjetividade normalizada. E nós temos nos perguntado sempre durante a pesquisa o que implica acompanhar, por meio desse encontro, os jovens e também o que é acompanhar, o que acontece entre a universidade e a periferia, que movimentos ambos engendram nesse encontro, jovens e pesquisadores, com relação a esse processo contínuo de produção da diferença que a noção de devir de Deleuze e Guattari nos inspira. É uma espécie de alerta que a gente está sempre acompanhando. Como eu disse anteriormente aqui, nos interessa muito sustentar a ideia de movimento, né? E os sentidos de periferia daí derivados. E nessa direção é que nós tomamos também nessa pesquisa o movimento tropicalista como um dispositivo de análise para pensar não as periferias como objeto, mas sim o periférico em nós, em suas diferentes versões. Isto porque nós entendemos que tal movimento, o movimento tropicalista, né, que você está colocando, que aparece no antifascismo tropical, ele nos dá pistas importantes acerca do sentido político de como é que se produz uma cultura periférica no Brasil. Vale lembrar que o movimento tropicalista, ele encontrava-se muito referendado, em parte, até, né, no movimento antropofágico, né, um movimento ocorrido no Brasil nos anos 20, tendo como precursor o Oswald de Andrade. Essa referência, ou mesmo essa apropriação da antropofagia, por parte do movimento tropicalista, ativou algo próprio a um princípio antropofágico. Qual? O de deglutir o legado europeu e digeri-lo sob a forma de uma arte genuinamente brasileira. No entanto, quando a gente engole partículas do outro, tal mistura, segundo a Tropicália, ela estaria a serviço de uma transmutação de nós mesmos. E a partir deste princípio, os brasileiros seriam, em última instância, aquilo que os separa incessantemente de si mesmos. Um pouco que você apontou aí, né? Uma direção que tenderia a quebrar uma certa ideia de ser brasileiro, no sentido ufanista, esse que está voltando aí com uma força imensa, né? Ou da formação de imagens identitárias fechadas sobre si mesmas. Nessa direção antropofágica, haveria então, para o movimento tropicalista, um modo singular no Brasil de produção da cultura, e isso nos inspira muito a acompanhar a periferia nos seus movimentos. No caso do nosso campo de estudo, que se debruça sobre uma tríade, que é arte, cultura e periferia, nós entendemos acerca do quanto desempenhar e desenvolver atividades marcadas pela interferência da arte e da cultura, ela comporta de trabalho imaterial, já que nesse campo não se trata apenas de executar tarefas, mas também de criá-las. E é o que a gente vê com os jovens, né? As matérias criadas pelos jovens, elas vão produzindo de imediato coisas imateriais, sons, ritmos, performances, imagens, serviços, incididos sobre algo imaterial, que é a subjetividade humana. Portanto, o que a gente vê é que a condição de trabalho imaterial, assim como seu conteúdo, consiste eminentemente na própria produção da subjetividade que atravessa tanto o processo de trabalho como o seu produto. Nisso, o que a gente conclui e a gente experimenta com os jovens é que o trabalho necessita da vida como nunca. E o seu produto afeta a vida numa escala sem precedentes. Enfim, posicionado aqui, né, essa tentativa de acompanhar os movimentos juvenis periféricos e tomando como dispositivo de análise o movimento tropicalista, antropofágico, eu vou pontuar agora aqui alguns elementos presentes entre os jovens das periferias, em meio às suas experiências artísticos-culturais,
e que nós entendemos como formas insurretas de deles se posicionarem frente a tudo que lhes constrange. Por fim, eu queria também trazer um analisador novo que está aparecendo no trabalho de pesquisa, nos meus alunos, né, os jovens alunos também tornados pesquisadores, e seus desdobramentos para pensar os sentidos de universidade que nós temos fabricado e produzido aqui. Bom, uma primeira dimensão do ponto de vista da pesquisa, que é um elemento que os jovens combatem, eles dizem veementemente que eles não cabem em algumas categorias analíticas utilizadas pela militância política ou por um certo viés de esquerda e ora também pelo meio acadêmico. Por exemplo, a categoria de vulnerabilidade social ou situação de risco, eles não gostam dessa categoria. Eles afirmam para a gente que essas categorias não abarcam o que eles compreendem acerca do que implica viver em território periférico. Ou seja, o que eles dizem para a gente é que as condições precárias de existência não necessariamente se coadunam com tais categorias. Isto porque eles colocam que a própria convivência comunitária ela aponta para a criação de outras redes de produção do comum, que tais categorias invisibilizam. Nessas redes que eles chamam de redes quentes, a situação de vulnerabilidade ela é convertida em formas de solidariedade, que inventam outras maneiras de se integrarem-se socialmente. E que se expressam, por exemplo, nos modos como eles compartilham os cuidados com o filho, nos modos como eles se relacionam entre eles, na forma como eles trabalham, como eles moram, e que produzem um cotidiano que escapa, de fato, às formas de trabalho e vida que o capital reproduz. Então, o que a gente vê e que eles nos apontam é que a miséria não condiciona apenas uma experiência de falta e da carência, mas também a produção que arranja formas materiais e formas imateriais de sustentar e de se reinventarem. Mas o que é curioso é que, embora eles se posicionem contra tais categorias, eles fazem uso estratégico dessas mesmas categorias, quando, por exemplo, na confecção de alguns editais, eles entendem que os editais gostam dessa língua, da vulnerabilidade social e do risco social, né? Então, tais categorias, o que a gente vê é que elas não lhe colam em seus rostos, são máscaras para dar passagem àquilo que eles podem produzir e que escapam aos perfis exigidos nos projetos. Eu acho muito interessante esse jogo, né, de colocar a máscara e tirar a máscara e a máscara não colar no rosto. Um outro aspecto é embate que a gente vê da arte como nichos para o mercado e da arte como produção do comum. É um dilema que aparece muito estampado entre eles e consiste, de um lado, a gente vê que eles traçam uma perspectiva, digamos, artística, que de fato ela aporta um trabalho muito pautado em valores coletivos e de ajuda mútuos. E, por outro, uma outra forma de se relacionar em que eles tentam garantir nichos de mercado, né? E aí aparece também entre eles uma lógica que o funk coloca, cada um no seu quadrado, né? Uma lógica que por vezes vai operando uma divisão e disputa entre eles que coloca em risco a direção da construção de um projeto comum, né? Quando eles constatam essa forma de captura que os divide ou separa, se opera também um movimento de modulação que ganha, de fato, uma força inaudita deles não sucumbirem de vez a esses valores individualistas e competitivos de consumo que são apregoados, né? E a gente vê que é uma força que resiste, que altera, resgata, sempre tentando manter a ideia de movimento nas formas de trabalho e vida que eles inventam e nisso nasce uma certa potência criadora, né? Outra coisa curiosa sobre a relação capital, consumo e empreendedorismo, né? Quando se pensa nos projetos de natureza cultural, que os jovens da periferia se inserem, eu pactuo e a gente encontra também nos nossos trabalhos uma coisa que a Ivana Bentes também trabalha com as periferias, né? Tem um trabalho dela chamada Redes Colaborativas e Precariado Produtivo. Ela vai dizer que os movimentos das periferias, eles se desenvolvem em geral fora de qualquer ingerência de mercado ou do Estado. Eles alimentam-se de novas tecnologias de informação
e comunicação, e nele as autonomias dos grupos e os processos colaborativos são centrais, né? Isso que eu estava falando dessa categoria de trabalho material. Percebe-se que eles fazem uma distinção curiosa entre consumismo e consumo. Consumo é importante para eles, mas não há consumismo. Para os jovens, consumo cria valor, um valor que o distingue. Consumo para eles singulariza. E nessa direção, a periferia sempre inventou uma moda própria. Eles inventam modas, roupas próprias, linguagem própria, música própria, né? Trata-se de uma produção e consumo cultural muito além do discurso redutor de um certo consumismo. Ou seja, é como se eles tropicalizassem. Em que sentido? O Celso Favaretto escreveu um livro chamado Tropicalia, Alegoria e Alegria, quando ele diz que o tropicalismo ele surgiu também como uma moda, que portava uma certa sensibilidade moderna, debochada, crítica e aparentemente não empenhada. De um lado, a gente via no movimento tropicalista um psicodelismo, né? Uma mistura de comportamento hippie e música pop. Por outro, um cafonismo que atualizava certos arcaísmos brasileiros, né? No caso dos jovens, em todos os espaços que eu passei, no Afro-Reggae, por exemplo, as canções que eles inventavam expressavam as suas indignações, seja de natureza política, por exemplo, nas canções aparecia muito por que eles tinham que pagar pela execução das suas próprias vidas, quando eles falavam um pouco da violência policial, né? A gente encontra, por exemplo, nos aprendizes aqui em Niterói de música clássica, que apesar de eles estudarem música clássica, os violinos deles, eles vão tocando outros ritmos e sons, além do Beethoven, Vivaldi, né? E eles vão tocando funk, baião, maracatu, pop rock, enfim, uma espécie de geleia geral à la Tropicália. Há também nos movimentos juvenis culturais periféricos a produção de um trabalho vivo, que implica um tipo de empreendedorismo totalmente diferente daquele da classe média. Eles inauguram algo que eles dão diferentes nomes, eles chamam hora de cooperativismo, hora de coletivismo, hora eles falam que é uma brodagem, né? A gente vê que é um cooperativismo de outra ordem, porque o maior desafio nessa brodagem é criar novas condições para o exercício de uma autonomia possível, né? É como se parte desses jovens envoltos nesse enlace arte e cultura não quisessem mais ter patrão. Eles buscam outras redes, ao que eles chamam de batalhadores da cultura, né? E embora eles entendam o discurso de que o Estado deveria lhes prover, eles não abandonam esse discurso da cidadania, né? Prover de bens culturais e lazer, eles realmente eles não se posicionam no sentido de uma espera. Eles vão inventando, vão criando conexões, porque eles desconfiam. Eles acham mesmo que o Estado ele tem uma dificuldade muito grande de formular política cultural. Eles acham que o Estado é como se eles fizessem uma política anticultural. E um aspecto último que eu queria partilhar com vocês, que eu estou vendo agora nos últimos trabalhos dessa pesquisa, é das fronteiras entre periferia e academia. Essas fronteiras, o que temos vivido mais recentemente é um sentido de periferia. Pensando um pouco na pesquisa, o periférico aqui na academia é vivido como nesse sentido mais marginal, anda rondando a universidade. Isso porque diariamente, é claro, nós temos sido de fato solapados, né? Com medidas provisórias, com leis, com reformas, que vão trazendo esses retrocessos em termos da autonomia da universidade. E a gente vem se sentindo muito aviltado, a gente vem se sentindo muito perplexo, uma certa tristeza, né? A gente fica meio entorpecido e a gente fica pensando como é que a gente vai encontrar saídas, né, para essa política de destruição, né, de um governo que ataca tudo que é de natureza pública. Vide o projeto Futuris, por exemplo, né? Então, e a gente vive também, a UF em especial, né, foi conhecida pela balbúrdia, né? A gente vem sendo identificado aqui, né, como um movimento estudantil que produz balbúrdia. Então a gente tem sido muito alvo dessas medidas de coerção macropolíticas fascistas, né?
E ainda nós também temos nos perguntado sobre como enfrentar essas atuais políticas de subjetivação oriundas de um regime inconsciente que a Sueli Ronick, que é uma psicanalista que mora em São Paulo, ela chama de colonial capitalístico. Ela assinala para a gente que o trabalho necessário para responder essa pergunta nos exige que, junto com o deslocamento da política de produção de subjetividade e do desejo dominante nessa nova versão que ela chama de colonial capitalística, que nós possamos deslocar igualmente a política de produção do pensamento própria a essa cultura, ativando sua medula vital, ela diz, e sua habilidade para desarmar essas configurações do poder. E ela diz que, da perspectiva desses deslocamentos, pensar em insurgir-se torna-se uma só e mesma prática. Uma não avança sem a outra. Como eu disse inicialmente, trazendo um pouco a inspiração de Deleuze e Guattari, que pensar é sinônimo de criar. Sobre insurgências, em conversa recente com os jovens pesquisadores que compõem esse trabalho, eles apontaram o quanto tem se revelado difícil ativar entre os coletivos juvenis que habitam o espaço da universidade uma cultura vital, tal qual nos inspira Ronick. O quanto tem sido oneroso desarmar as configurações de poder entre esses coletivos e suas palavras de ordem. Quando comparam o que puderam experimentar e o que estão podendo experimentar com jovens que fazem arte na periferia, é como se o periférico, em seu sentido vital, estivesse muito mais presente entre os jovens que residem nas regiões periféricas da cidade de Niterói. No caso, que essa pesquisa que eu estou fazendo agora é em Niterói. Entre os jovens que circulam na universidade, o seu avesso, uma despotencialização crescente. E conclui acerca da urgência de um deslocamento em que pudéssemos nos deixar atravessar por aquilo que nomeamos nessa pesquisa de periferias em devir, ou ativando, nos termos do encontro aqui, um antifascismo tropical, que antropofagicamente nos inspira a uma transmutação de nós mesmos, em que, em termos mais recentes, né, nos convocam a bacuralizar. É isso. Evento aqui na vizinhança, né? Muito fácil, só atravessar os blocos. E também a leitura, né, do Antifascismo Tropical, desse cordel, então, que me inspirou e me fez pensar em coisas como uma frase, né, que eu ao ler o livro, eu me lembrei, o livro, né, não é livro, mas é um cordel, me lembrei de uma coisa que eu tinha posto num livro que eu escrevi sobre o medo do crime, né, que eu fazia comparação assim, né, que os presos, eu trabalhei, meu primeiro emprego como psicóloga foi em prisão, né, começando logo bem, psicóloga de presídio, no final dos anos 70. Então, eu me lembrei de uma coisa que acontecia, e ainda acontece, né, de presos serem soltos em livramento condicional mesmo, ou quando a pena acaba, sem lenço e sem documento. Eu escrevi isso no meu artigo, mas sem o charme de Caetano, porque eles são, né, postos para fora, né, como se fossem cuspidos, assim, sem lenço, sem documento, né? E aí você imagina o que é uma pessoa, né, muitas vezes negra, com todos aqueles qualificadores, né, para ser novamente capturada, né, quando está sem documentos andando pela rua. E é o que acontece, eles volta e meia são presos logo depois, ou então passa um tempo, é a única alternativa que eles têm é ir para as mesmas redes que eles já tinham, né, no próprio ambiente que os levou até ali, né? Então eles retornam para o ambiente onde eles conhecem algum tipo de trabalho de sobrevivência. Então essa coisa do sem o charme do Caetano, né,
me fez pensar no seguinte, que novamente, né, numa coisa que eu ando pensando muito e assim, escrevendo também, né, sobre a nossa absurda desigualdade, né? Quer dizer, um país absurdamente desigual e como lidar com isso, né? E pensando, né, no tropicalismo, que foi um milagre, né? Eu considero que o tropicalismo foi um milagre, porque aconteceu ainda na ditadura, né? Aliás, Raul Seixas também aconteceu ainda na ditadura. E, então, essas coisas que aconteciam também, de fato, né? Mas até que ponto elas se generalizavam, né? Elas podiam realmente contagiar, né, essa sociedade tão dividida e tão hierarquicamente organizada, né? Então, essa questão que eu venho me ocupando dela, assim, dessa nossa... Que essa divisão, né, ela também é nossa fraqueza, porque como é que nós podemos, então, nos juntar, né? E aí entra o Deleuze, né? A questão da multidão, Deleuze e Spinoza, né? Então, assim, como constituir multidão, o que nos... Porque certamente essa divisão é um fator que impede essa construção, né, desse grande indivíduo, né? E aí fazendo menção à ideia do Deleuze, né, de multiplicidade, o conceito do Deleuze de multiplicidade, que é muito espinosista, né, muito apoiado na concepção de indivíduo em Spinoza, indivíduo como multiplicidade, e que nós somos uma multidão, né, aquela frase do Guattari, todos somos uma multidão, cada um de nós. E, por exemplo, essa sala é também uma multidão, a UF é uma multidão, então é assim nós vamos na natureza inteira, né? A natureza inteira é um grande indivíduo multiplamente composto. Então, as consequências dessa ideia, né, de multiplicidade em Deleuze e Spinoza é abolir a fronteira entre o individual e o social, né? Que é uma coisa que a gente que é psicólogo sofre muito disso, né? Tinha até uns livros que diziam assim, o indivíduo na sociedade, né? Era 2 volumes. Não, era o indivíduo e a sociedade, uma coisa assim. Como é que chega do indivíduo até a sociedade? Tem gente que passava anos e não chegava, porque ficava ali no meio, né? Meio parado ali no meio. E depois Spinoza e Deleuze, né, facilitam essa tarefa, né, falando de micropolítica, não fazendo essa distinção, né, entre micropolítica e macropolítica, ou pelo menos uma oposição entre as duas coisas. E tudo isso tem a ver com a concepção de indivíduo de Spinoza também, né. Então, como pensar nessa sociedade tão dividida, como expandir essa visão de devorar o bicho de sardinha, né, como sendo a nossa cena primordial, não de a gente ser devorado e colonizado, né, mas da gente devorar. Então, como isso se expande, né? Como é possível se expandir isso, né? Então, eu também vivi muito de perto, né, essas épocas todas, né, da minha geração, o Caetano, a música dele, né, que eu coloquei no início do meu resumo, né, que Alegria, Alegria, que foi para mim também uma espécie de uma transgressão, né, porque eu estudava piano clássico, e foi a primeira música que eu tirei de ouvido no piano, que não era o que eu estudava, que era Bach, né, e outras coisas que eu estudava. Então, aí eu comecei a tocar Alegria, Alegria, aqueles acordes. Poxa, aí eu falei, nossa, aí depois até compus uma música, depois daqueles acordes, uma música falando de Che Guevara, do Festival do Colégio. E usando uns acordes bem parecidos. Então, o Caetano,
era esse milagre que acontecia. Numa época que o meu colégio de escola pública eu estudei o ginásio todo numa escola pública que ficava de frente para a antiga faculdade de medicina, que depois foi demolida, né? Vocês nem conheceram essa faculdade. Um lugar lindo lá na Avenida Pasteur, que foi demolido na época da ditadura. Uma das coisas mais atentados, assim, mais terríveis, né, que a ditadura praticou, que era um prédio histórico, um prédio belíssimo, né, da Faculdade de Medicina, ali na Avenida Pasteur. E, ao mesmo tempo, a gente via daquele colégio que ficava bem em frente, a polícia passando, né, em plenos anos 64, por aí, assim, e pegando os estudantes. Eu me lembro da gente chegar na frente do colégio e vaiar a polícia. A gente, assim, com 11, 12 anos. Então, e depois juntando com o Caetano, né? Um pouco mais tarde, juntando com os Beatles, né? Então, era, assim, uma coisa, né, que nos dava isso que vocês falam, né, da alegria, que ao mesmo tempo era resistir a isso tudo de uma maneira alegre, né? Mas que eu acho admirável, assim, essa colocação, acho. Mas eu não sei se eu consigo concordar com ela, né, em termos, assim, de essa sociedade que nós temos, que eu acho que fica tudo fica sempre muito encapsulado, né? Então essa possibilidade de fazer um corpo só, né, o corpo comum da multidão, né? Ela é uma oportunidade rara, muito rara, né? E é claro que hoje em dia nós temos um momento onde é bem mais difícil pensar isso do que já foram outros, né? Essa possibilidade de nós, porque para Spinoza, quando nós nos compomos, né, nós nos tornamos mais potentes, tanto no sentido do pensamento quanto da ação, né? O indivíduo isolado, ele tende a se ficar deprimido e fraco, e pensa mal também. Então, se a gente se junta, a gente pensa melhor e a gente age melhor. Então, mas como se juntar, né? Como sair dos afetos tristes que estão nos fazendo com que, por exemplo, ontem nós votamos para os conselhos tutelares, né? Então foi um momento para mim alegre, mas era de ir, né, de sair da passividade, né? A gente, enquanto classe média que nunca tinha votado em conselho tutelar, né? Mas ao mesmo tempo sabendo que o que estava em jogo ali era uma coisa que talvez ainda a razão pela qual Deleuze a razão pela qual Caetano e Gil vão presos, né? Que era uma coisa que ficava na área dos costumes, né? A explicação estava na área da maneira como eles se vestiam, né? Da cara esquisita, da maconha ou da roupa, era essa razão. E está voltando esse momento, porque essas igrejas, né, neopentecostais, fundamentalistas, elas estão também atuando nessa área dos costumes. E é por isso que eles querem tomar os conselhos tutelares, né, para poder estender tudo que eles pensam sobre a questão, né, da sexualidade, né, enfim, difundir esse pensamento deles que difunde, né, a presença do diabo em quase tudo, né? Quer dizer, é a negatividade, mas é a negatividade bem concreta, né? Então você tem que se purificar, né? Se você não se der bem na vida, se você não ganhar dinheiro, é porque você ainda está impuro, tem que se purificar, tem que ir à igreja, tem que pagar o dízimo. Então, teologia da prosperidade, combinando muito bem com esse momento, né, desse capitalismo neoliberal querendo se implementar de uma forma muito crua entre nós, né? Então, é um momento, novamente, que difícil pensar, né, nessa possibilidade de que a alegria possa se contagiar pela sociedade como um todo e que as pessoas possam sair sem lenço, sem documentos, sem serem presas. Sendo que, apesar de que não são mais só os presos que pode acontecer isso, qualquer um de nós, né? Acho que piorou nesse ponto, porque por mais essa rede, né, ela se expandiu, né? A gente pode sair sem documento e ser preso quase aqui nessa pracinha aqui do São Domingos.
que sexta-feira mesmo houve prisões aí, pelo que eu soube, aí, de pessoas, de jovens que estavam na praça, estavam ali circulando na praça. Então, gente, é isso aí. Então, vamos continuar o debate. Vou agora fazer algumas contribuições para a nossa conversa. Espero que a gente tenha um espaço para discutir. Então, acho ótimo estar aqui junto. Eu acho que a minha fala é um pouco nessa, assim, estar juntos. Porque como é que está junto? Como é que é estar junto? Tem que tomar cuidado com isso, tem. Mas eu acho que tem que repetir esse estar juntos. Sabe, assim, às vezes não há como prever, às vezes não há como pensar em certas ações, né? Mas é preciso experimentar. Eu acho que é nessa experimentação de estar juntos, né, que alguma coisa pode acontecer. E nesse sentido, eu quero trazer o antifascismo tropical. Né, nesse sentido que eu quero buscar aí algumas ideias, algumas sugestões, algumas pistas. Né? Eu acho que não são respostas, mas são pistas. E todos nós aqui estamos atrás de pistas, né? De algum material para seguir em frente nesse fechamento tão forte. E esse texto, né, esse antifascismo tropical, traz algo muito bacana, que eu gostei muito, dessa retomada, né, uma retomada no sentido que fala da revista Tiquim. Retomada nunca é uma retomada. Né? Quando você faz uma retomada, você vem com outras experiências, você vem com outras leituras, vem com outras expectativas, então já é outra coisa. Então, retomada de duas obras, né, que conversam mesmo. Eu achei interessante a forma como conversam, em áreas distintas, o antiético de um lado, né, de outro, os tropicalistas, em que ambos eles vão ter em comum, né, uma atitude, né, preocupada em desconstruir, né, uma unidade de sentido, né, que se colocava naquele momento. Então, de um lado, né, o antiético, ele vai problematizar o desejo, né, vinculado, preso a um trilhamento, né, o desejo preso no trilhamento edípico, seja familiar, seja estrutural. Ele está ali capturado, ele tem uma esfera, né, a sua esfera de existência ali delimitada. E de outro lado, um país, né, que fadado a obedecer a uma nacionalidade, né, uma totalizante, né, essa totalização, né, de uma certa nacionalidade definida pelos colonizadores. Então, os dois vão bater nessa pressão para essa unidade, para essa totalidade. E aí, a partir desses dois movimentos, né, que estão ali articulados, a partir desses momentos me veio a questão colocada pelo Peter nesse último livro, Ensaios da Sombra, né, em que ele coloca como produzir insurreições. E aí eu pego um pouco a fala da Silvana, da Cristina também passa por isso, o Danish também citou, de como produzir insurreições, como se colocar de uma forma inventiva e alegre, né, face a esse muro, né, unificador, que atualmente nos aprisiona. E aí vem outra pergunta também junto, que acho que vem no bojo, colocando como produzir corpos coletivos. Essas duas coisas estão articuladas nas falas, né, de Silvana, na fala de Cristina, e também na minha, de uma certa forma. Porque a máquina desejante, ela essa máquina desejante que supera esse desejo preso no trilhamento, essa é a questão, essa novidade do antiético, né? Ela responde
essa fragmentação do desejo, propondo não o desejo de um sujeito, mas uma máquina desejante. Né? E essa máquina desejante, então, que se difunde, né, no espectro muito mais amplo, vai se difundir todo no espectro político. A clínica política que ali se inaugura. Então, assim, a partir dessas ideias, né, de fragmentação de coletivo, eu acho que a gente tem que trabalhar. Né? Cristina falou, né, de uma cisão indivíduo-sociedade, e é isso que a noção de coletivo vem tentar responder, sair dessa dicotomia, onde você tem uma certa substância que é o indivíduo, você tem outra substância que é a sociedade, definida pela sociologia, do outro lado a psicologia falando do indivíduo, e aí você tem um indivíduo que vai se articular, que vai se relacionar, né, à sociedade. O coletivo ele vai ultrapassar, ele vai falar de outra coisa. Ele vai falar de um coletivo onde esses dois componentes passam a emergir, né? Eles são efeitos, né? Eles não estão, né, no ponto de partida, mas surgem como efeito. Então é isso que nós temos que trabalhar, é isso que nós temos que pensar, como produzir coletivos. E nessa produção do coletivo, acredito que a Tropicália pode nos trazer algumas dicas. E aí eu trago a composição do Milo Pardo, de Gilberto Gil, que o livro analisa de uma forma super interessante. A produção de um coletivo ali. O que é um coletivo? É um conjunto heterogêneo, né, onde os componentes eles não produzem entre si um somatório, não há uma harmonia, né, entre todos, né? Assim, é preciso lidar com diferenças que vão surgindo, é preciso discordar, como Cristina agora discorda do Lenço Sem Documento, mas não é isso que impede um coletivo, não é isso que impede a nossa conversa. Então, lidar com essas diferenças que vão surgindo, lidar de uma maneira que se permita a composição. Então, essa música, essa canção de Gil, traz essa ideia. Né? Era uma composição muito estranha na época, né? Intolerável aos ouvidos puristas, porque o Domingo do Parque agenciava banda de flautas sertanejas, instrumentos sinfônicos, banda de rock, berimbau, violão acústico e guitarra elétrica. Quer dizer, essa bagunça, né, aos olhos conservadores, produzia ali uma potência, né, alguma coisa que contagiou, uma coisa que produziu um efeito. Né? A princípio, poderia se pensar que nada daria certo, mas deu. E aí eu chamo a atenção. Né? É claro que Gil já estava com uma cabeça mais à frente, mas eu estou falando de quem ouviu a música, eu estou falando do público, eu estou falando de todos, eu estou falando dos conservadores que precisaram repensar as suas posições, que não aceitavam aquela mistureba. Então, essa atitude que nos falta, né? Está repensando o tempo todo, e aí também Foucault vai nos ajudar, quando ele traz a noção de atitude crítica, né? A coisa está se repensando a cada momento, a cada estranhamento, para que nós possamos manter o movimento. Alguma coisa que já falou-se aqui. Né? Um movimento. E esse movimento que aparece no Antiédio como máquina desejante, né, vai aparecer a partir do livro Kafka, né, na obra, como agenciamento coletivo de enunciação. Um coletivo que vai se compor, né, não só de discursos, não só de dizeres, mas também de outras dimensões, né, que vão ser chamadas de
plano da visibilidade. Então, nós temos um dispositivo onde você tem o plano da visibilidade e o plano da visibilidade. Também aí já há dois embates, né? Quando nós falamos da questão da academia, do saber poder. São dois planos que definem o saber a verdade. Eu observo, a visibilidade eu observo, segundo uma perspectiva positivista, ou eu tenho experiência, uma perspectiva fenomenológica, mas eu tenho depois o discurso, né, sobre essa observação, e um discurso mais transparente possível. Mas quando eu falo de agenciamento, eu não estou falando dessa pureza, nem na pureza do olhar, nem na pureza do dizer, porque esses dois são produzidos também, já são efeitos. Então nós temos efeitos sobre efeitos. Então, o nosso agenciamento coletivo de enunciação, né, vamos dizer assim, essa estratégia, né, de composição, traz, né, vai por essas misturas, né, algo que necessita da impureza. E eu digo que é importante trabalhar a impureza, não numa atitude de tolerância. A questão não é tolerar, é deixar de se afetar. Tolerar a diferença, tolerar a impureza. Não é uma questão de tolerar, porque nesse sentido você não compõe nada. Você apenas se soma, você mantém uma certa distância. Não, é se deixar afetar mesmo por aquilo que você mais desgosta, por aquilo que você mais estranha. É abrir, né? Ali uma abertura de sensibilidade, né, para compor-se com aquilo que a princípio não lhe pertence. Porque compor com aquilo que nos pertence é fácil. Aquilo com aquilo com que eu concordo. Às vezes eu falo rápido, mas você fica animado. Mas compor com aquilo que antes não me pertencia, né, com aquilo que eu não reconheço, com aquilo que eu não tenho um sistema semiótico, um sistema de sentido que possa absorver. É preciso que eu me reformule, é preciso que eu me recomponha, né, nas minhas crenças e valores, para que aquilo que antes eu não entendia, não compreendia, era puro enigma, né, para que isso que antes, né, vinha como incômodo, agora possa fazer parte de mim. Então, eu vejo que esse é um encaminhamento possível, né, e isso se dá ao falarmos uns com os outros, estarmos juntos. E estar junto fica cada vez mais difícil, e às vezes eu fico pensando nessas dificuldades de estar em certos coletivos, né? Onde nada parece mudar. Tem coletivos onde uma velha fórmula se repete, em que você tem um coletivo, uma assembleia, que no final dela há uma grande divisão, todo mundo fica brigando. A mesa se dividiu, a assembleia nós estávamos, a mesa se dividiu e começou a guerrear entre si. Outro dia eu estive lá numa assembleia da FAFERJ, né, da Associação das Favelas, e também eu observei um coletivo com muito insucesso, um coletivo que tentava gerar propostas e elas não vinham, elas não apareciam. Isso incomodava muitos em volta de mim, e as críticas eram grandes. Eu fiquei pensando assim, mas isso é um exercício. É preciso exercitar, estar junto. E se falamos de experimentação, eu acho que só a partir da experimentação que essas dicas, essas pistas vão aparecer. Não dá para antecipar, não dá para a gente organizar. O exercício delicado, difícil,
cansativo, exaustivo, eu diria. Porque é preciso que você fique ali naquela escuta de mensagens exaustivas, é preciso que você fique ali escutando aquilo que você já não aguenta mais escutar, até que alguma coisa, alguma outra coisa ganhe espaço até em você. Tem uma frase que é bem comum entre os artistas, né? Repetir, repetir, até ficar diferente. E nesse momento eu só sinto isso. Eu sinto uma grande dificuldade de estar junto nas reuniões da minha instituição, nas assembleias, né, que nós vamos, assembleias em outros lugares, na UF também, mas eu sinto necessidade de continuar experimentando e principalmente estar junto, entendendo que estar junto é produzir fragmentação, né, como Deleuze e Guattari fizeram, como Caetano, né, os outros tropicalistas fizeram, produzir a fragmentação, né, dessas unidades, né, escapar a essas categorias que nos reduzem, né? Isso tudo é uma balbúrdia, isso tudo é mimimi, né, não passa, né, de terroristas. Escapar essas categorias, né, nesse movimento de fragmentação, para, a partir daí, se deixar afetar por fragmentos e produzir composições. Composições e composições. Eu sinto que esse é o movimento. Então, inclusive, eu ia dizer, essa é a minha pesquisa atual. É como construir dispositivos clínico-grupais. Assim, meus orientandos estão aí, né? A gente está colocando isso com a questão de dispositivos que me mexem, que me provocam. Né? Então, de certa forma, a minha pesquisa vai tentando se alimentar, né, dessas estratégias do antifascismo, né, para pensar alguma coisa outra que não seja esse entristecimento enorme que a gente vive nos dias atuais. Eu acho que é isso que eu... Bom, gente, tem 15 minutos cravado aqui para 5, né? Não sei se pode estender um pouco. Tem uma margem. Mas boa tarde. Bom, é uma honra estar aqui compondo a mesa com vocês. Sou o único aqui que não é professor, então desculpe qualquer gagueira ou qualquer insegurança aqui. Gagueiras também. Bom, eu também não sou Tem que psicólogo. gaguejar. É o contrário. É o contrário. Eu também não sou da psicologia, apesar de ter frequentado a UF como ouvinte. Já fiz duas vezes aula como a graduação aqui, pensamento e inteligência como ouvinte. Enfim, frequento aqui, apesar de não ser institucionalmente matriculado. Sou da comunicação, né, faço doutorado na comunicação. E na comunicação da FRJ, né, na Escola de Comunicação da FRJ, a gente estuda Deleuze e Guattari muito a partir do controle. Né? A gente parte muito da reflexão que ele começa a perceber que o Foucault já insinua de um declínio das forças da disciplina e uma ascensão do controle. Então, queria trazer para o debate tanto de uma configuração de um fascismo, de um neofascismo, quanto de antifascismos possíveis, né? Vou pensar um antifascismo tradicional e um que a gente está tentando elaborar aqui, pela perspectiva da comunicação. E a comunicação, ela está muito mais próxima de uma crítica e de uma crítica à matriz mercadológica do que estatal, como me parece ser a psicologia ou as ciências sociais mais antigas, né? O Foucault, por exemplo, ele pensou muito o Estado e o papel do poder, a organização do poder a partir do Estado. Inclusive, ele tinha uma certa rixa com Debord, que pensava no espetáculo, e para o Foucault a questão das mídias não era tão fundamental para pensar a organização do poder. Eu não sei se a rixa entre eles era uma rixa filosófica, já que o Debord ainda era muito
marxistão, né? Ou se era uma rixa do tema mesmo, porque para Foucault a visibilidade era uma armadilha, enquanto o Debord estava tentando pensar algo além disso. Então, na comunicação, a gente acompanha um pouco a história do capitalismo em paralelo com o capitalismo moderno, né, em paralelo com a história das mídias modernas. E pensando fascismo e antifascismo, eu acho que existe uma camada midiática muito importante e que a gente está passando por uma inflexão muito importante também agora de mídias tradicionais para mídias contemporâneas, internet, algoritmos, big data, enfim. Então a minha contribuição, pensei um pouco nesse sentido, né? O nome do resumo que eu mandei é Rizoma e Algoritmos, e tentar pensar um pouco se as falas aqui na mesa, né, até agora me parecem remeter um pouco uma luta rizomática, uma luta esquizo contra um certo endurecimento, um fascismo endurecido, um fascismo das formas muito rígidas. Então por isso que a gente ouve que fala muito de dispersão, de territorialização, de fragmentação. Eu queria pensar um pouco como que o capitalismo ele se adequou um pouco a isso, e vem se adequando um pouco a isso também, né? Tem alguns autores que pensam isso e são muito usados na comunicação, não sei como é que é aqui na psicologia ou na filosofia, mas na comunicação a gente dá uma atenção muito especial. Claro que a gente está muito preocupado também com o enrijecimento, como que o passado está voltando, mas existe também um futuro que me parece sombrio também. É um futurismo aí que... Então acho que estamos num dilema entre um fascismo meio morto-vivo, que a gente um pouco já está acostumado em como, pelo menos, pensar, como pensar uma coisa anti-forma, né? Como pensar um fluxo, né, ao invés da forma. A gente já está um pouco acostumado com isso. E eu acho que o capitalismo também está entendendo que no fluxo, por fora das formas, ele tem um campo aí vasto de operação. Bom, eu acho que já é meio consensual, já tem uma bibliografia grande sobre isso, como que o fascismo, o nazifascismo tradicional, né, ele teve muita influência das mídias de massa, né, da rádio, TV, a própria propaganda, publicidade na época era de massa também. E a gente percebe que, se a gente fosse pensar as grandes categorias desse período, né, a gente teria um indivíduo para massa, né, o par indivíduo-massa, e o par vida biológica e população. Foucault mapeou entre disciplina e biopolítica, que ele chamou tudo de biopoder. O Lazarato, Maurício Lazarato, ele vai tentar incluir a partir do controle, vai tentar pensar uma terceira dimensão vital dentro do biopoder, uma terceira dimensão da vida, que para ele vai ser a vida virtual, a vida enquanto uma dimensão fundamental da vida, que é a dimensão da possibilidade, que está muito mais ligada ao tempo, potência, do que ao espaço, e que para ele, exatamente nessa virada dos anos 60 e 70, que essa dimensão vital ganha protagonismo tanto nas lutas, que é isso que a gente está falando aqui, nas lutas antidisciplinares, quanto um protagonismo do capitalismo para tentar correr atrás desse prejuízo que os movimentos colocaram, né? Porque eu acho que o que a gente está falando aqui desse antifascismo tropical é uma imposição de um novo jogo do corpo ao capitalismo, né? O corpo estava de tal modo sufocado, era tão insuportável, que houve aí, ao meu ver, uma grande troca de jogo desejante, né? O corpo inaugurou um novo campo, cheio de possibilidades desejantes, e o capitalismo, para não acabar, teve que se adaptar, e ele tem feito isso muito bem. Então, o debate é longo, mas eu queria pontuar rapidamente, então, 3 elementos, para mim, fundamentais, que atualmente operam no capitalismo contemporâneo, no capitalismo algorítmico, que eu acho que é muito importante a gente perceber para tentar pensar como resistir a isso, porque
eu tenho me preocupado, no mestrado estava muito interessado em pensar a resistência, mas eu tenho visto que a gente precisa entender um pouco diante de que poder estamos, para daí então pensar que tipo de resistência é possível, né? Então, no doutorado eu tenho pensado, tentando exercício de mapear um pouco quais são as tramas desse novo poder, né? Eu acho que tem 3 elementos aí fundamentais, que são os modos de captura e armazenamento de dados, né, que são superfícies sensíveis que estão capturando cada vez mais essa face infra-individual nossa, que é a face sensório-motora, né, perceptiva, afetiva, que inclusive nem passa mais, ou cada vez menos, passa pela consciência. Né? Por exemplo, a câmera frontal dos iPhones, desde a edição 5, ele tem a câmera dele consegue monitorar o movimento do seu globo ocular. E dentro, no display aqui existe uma precificação diferente para tendências de movimento do globo ocular. Um canto direito pode valer mais do que um. Então, enfim, a gente está diante de um poder que ele não precisa mais passar pela consciência, pelo eu, inclusive, né, para se traçar perfis psicológicos, o perfil de consumidor, já não é necessário mais passar pela identidade, né? Inclusive é uma das desculpas que as redes sociais dão para conseguir capturar dados, porque eles falam, a gente não está pegando dados pessoais de ninguém, né? Se você pega um perfil ultra personificado de alguém para um consumo, você não consegue identificar quem é a pessoa, mas consegue direcionar perfeitamente aquele produtor, saber ou prever alguma coisa que aquela pessoa vai fazer, enfim. Então acho que o primeiro elemento muito importante e acho que isso também a psicologia e a filosofia precisam se deter cada vez mais nisso, que é os mecanismos de captação e processamento de dados, né? As superfícies de captação estão se generalizando. Saiu semana passada uma entrevista com o Mark Zuckerberg, feita por um brasileiro, foi o primeiro brasileiro que entrevistou ele, que todas as apostas do Facebook, que também já são dono do WhatsApp e do Instagram, né, a mesma empresa, o futuro para ele é exatamente a realidade aumentada, né? Que são dispositivos óculos assim que você já tem um mediador em tempo real do que está se passando na sua percepção no mundo, né? Acho que o que a gente viu de mais evidente nisso foi o Pokémon GO, não sei se todo mundo viu, mas é isso, existia uma distribuição de Pokémons através do mapa, né, do Google Maps. Você podia ver esse Pokémon através da tela do seu celular e apenas por lá, né? E, enfim, isso é um exemplo muito precário de uma realidade aumentada e que a aposta do Mark Zuckerberg nos próximos 5, 6, no máximo 10 anos já vai ser uma coisa, vai estar no mercado como smartphone então, né? Então imagina se todo mundo aqui, imagino, tenha vivido sem smartphone e hoje em dia todo mundo tem smartphone. Imagina se daqui 15 anos todo mundo esteja com óculos aqui, enfim. A superfície de captação de dados, ela está se generalizando de um jeito muito brutal. E pior, não passa pela identidade. Não passa pelos problemas que pareciam ser evidentes nos anos 60 e 70, né? Isso não está lidando mais contra uma coisa rígida. Está lidando com um poder que é muito fluido. Bom, uma segunda coisa é a mineração de dados e os algoritmos, né? Como existe uma coisa interessante. Como é que está o tempo aí? Se quiser concluir em 5 minutinhos para a gente dar ainda uns minutos de conversa. Então eu vou falar rápido que assim, a captação de dados ela está se generalizando e esses dados eles só podem ser processados por máquinas, né? A percepção humana não consegue dar conta desses dados. Então existem sistemas matemáticos e computacionais para você sistematizar, minerar esses dados, né, que eles chamam, né, de mineração de dados, para você depurar esses dados. Não é nada menos do que o cruzamento elevado ao infinito de todos esses dados. Então, assim, existem cruzamentos todos os dados captados se cruzam e o padrão que surge disso, ele já não tem um pressuposto necessariamente, né? Se a gente fosse
se a gente for pensar o que o Foucault chamou de biopolítica, né, que era esse monitoramento estatístico sobre a variação da vida, pensando dentro de uma normatividade, né, ele fala um pouco, né, quando ele vai falar do liberalismo, ele fala que o liberalismo ele estimulava a liberdade para que as variações possíveis de uma vida normatizada, ela se mostrasse e pudesse ser podada. Então existia um pressuposto de normalidade e que o Estado ia podando o que fugia daquela normalidade. Hoje em dia, existe uma certa continuidade, porque ainda se monitora estatisticamente e com intenções de previsibilidade, só que já não é necessário o pressuposto para criar padrões. E os padrões que são ameaçadores, ou que eram ameaçadores, já não necessariamente são mais. Né? Então, por exemplo, os dados eles são cruzados aleatoriamente e eletronicamente, né, automaticamente, e os padrões que surgem são os mais específicos possíveis e os mais aleatórios possíveis também. Então pode existir um padrão, por exemplo, entre alguém que é fã de rock and roll e que anda de bicicleta, ou que é vegetariano e que vai comprar um livro do Foucault. Enfim, essas variáveis todas elas se cruzam e surgem padrões muito específicos, muito hiperpersonificados e não necessariamente identificáveis. Né? Surge um padrão e tem toda uma ciência, enfim, não vai dar para entrar muito nisso. E, por fim, um terceiro elemento muito importante que eu acho nesse capitalismo que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, né? Além desse que a gente vai ter que enfrentar para trás, para frente também, que Na frente ele pode ter acabado. será? Pode ter. Não sou otimista assim não, mas que as teorias psicológicas do comportamento, né? Que é o que fundamenta toda a base algorítmica. Os algoritmos eles estão fundamentados no behaviorismo e a previsibilidade que esses algoritmos, né, ensejam, né, que eles acham que estão prevendo, é fundamentado numa teoria comportamental. Bom, acho que é isso. Como resistir, então, primeiro a um fascismo morto-vivo que surgiram das trevas aí e por outro lado o capitalismo quase rizomático, né? Fica a pergunta. Obrigado.